O câncer realmente causa trombose? Quanto tempo leva para melhorar? Quando você tem trombose, também precisa passar por um tratamento de quimioterapia, um tratamento de algum tipo de câncer. Será que os anticoagulantes fazem bem? Existe mais alguma medicação que a gente pode associar para o tratamento da trombose? Quanto tempo a pessoa leva para ficar boa, para melhorar após o diagnóstico dessa doença? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Então, se você se interessa por esses assuntos, faça a sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho, porque dessa forma você vai ser notificado de todas as novidades que acontecem aqui, ou seja, todos os vídeos, tudo aquilo que estiver acontecendo você vai receber em primeira mão. Não esquece de clicar no gostei, deixar a sua curtida, o joinha, o famoso like, porque dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo relevante de qualidade aqui e entrega para mais pessoas. Então, a sua participação, a sua colaboração fazendo isso, deixando a sua curtida, clicando no gostei, nos ajuda a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas e levar informação de qualidade. Dessa forma, até mesmo salvar vidas contra essa doença, contra a má circulação. De costume aqui, se você está chegando agora, a nossa equipe seleciona algumas perguntas que vocês deixam para nós nos comentários e a pergunta selecionada pelo nosso time foi a seguinte: boa tarde, meu filho deu câncer na perna, um sarcoma, e deu trombose por causa do câncer, está muito inchada e toma o anticoagulante. A perna desincha com o remédio? Será que ela desincha com a medicação? Será que a perna vai ficar boa? Para a gente entender o que é a trombose. A trombose nada mais é do que quando as células do sangue elas se agrupam, elas se aglomeram, formando uma substância gelatinosa como se fosse a nata do leite. O leite parado não forma aquela nata, aquele sobrenadante. Então o coágulo, um trombo que se forma na circulação, é como se fosse essa substância mais espessa formada pelo acúmulo, agrupamento das células do nosso sangue. O câncer, as neoplasias malignas, qualquer tipo de tumor, principalmente os malignos, eles têm altíssima correlação com trombose. Altíssima, estão intimamente ligados. Só que a gente precisa também lembrar que alguns tipos de tumores também têm risco de sangramento. Então a gente sempre tem que ponderar entre fazer o tratamento e fazer a vigilância. Então vamos lá, vamos entender o que pode causar a trombose. E geralmente a trombose ela é causada quando a gente fica muito tempo parado, o sangue circula menos no nosso corpo, quando você fica horas no seu trabalho parado na mesma posição, pessoas sedentárias que não praticam atividade física, quando a pessoa quebra um membro, coloca um gesso, ou após uma cirurgia que a pessoa precisa fazer um pouco de repouso para se recuperar ou até mesmo por causa da dor, também viagens prolongadas, machucado nos vasos sanguíneos é a segunda grande grupo, a segunda grande causa, além do sangue circulando de forma lenta, que eu acabei de dar alguns exemplos, quando a gente tem alguma agressão, algum machucado nos vasos sanguíneos, como um acidente de moto, de bicicleta, de carro, cair, escorregar, colisão numa prática de esporte, por exemplo, um chute na perna, bater a cabeça no chão, tudo isso pode levar também à trombose. E um grande grupo, o terceiro grande grupo, são as alterações na composição do sangue, aquele sangue mais grosso e mais espesso. É nesse momento que entra as neoplasias, ou seja, o câncer. Ele deixa o sangue mais espesso, o sangue mais grosso e com tendência à formação de trombos, de coágulos. Alguns tipos de neoplasia, alguns tipos de tumores, eles têm mais associação com a trombose, principalmente, por exemplo, os tumores cerebrais, sarcomas, que são lesões muito agressivas, e outros tipos de tumores também podem estar relacionados. Agora, assim que a gente faz o diagnóstico da trombose, ou seja, fizemos o exame, o ultrassom das pernas, localizamos o trombo, a gente vai começar a tratar. Geralmente esse tratamento é com os anticoagulantes. Quando a pessoa não pode tomar os anticoagulantes, se ela tem algum risco de apresentar sangramento, por exemplo, um sangramento no cérebro, um sangramento pelo intestino ou algum tumor que possa sangrar também,
a gente pode fazer uso de um dispositivo chamado de filtro de veia cava. A gente coloca um materialzinho que é um ferrinho dentro da veia da barriga para impedir que trombos que se formam na perna cheguem até os pulmões. O grande risco da trombose são dois. Primeiro, comprometer tanto a circulação das pernas a ponto de ameaçar a viabilidade daquele membro, a pessoa poder ter o risco de perder a perna de uma amputação. E segundo, é o trombo que foi formado nas pernas e parar nos pulmões. Isso pode causar uma falta de ar muito grave, a ponto de não dar tempo de socorrer aquela pessoa. Então, para quem não pode fazer o uso de remédios que controlam a doença, a trombose, que são os anticoagulantes, o filtro de veia cava ele vem no intuito de impedir uma evolução maligna, uma evolução fatal da trombose, que é o trombo deslocar e ir para os pulmões e não dá tempo de socorrer. Quando a gente consegue fazer o uso dos anticoagulantes, o tratamento vai depender da recuperação daquela pessoa. Por quê? Principalmente quem está em tratamento de quimioterapia, radioterapia, em tratamento de alguma doença maligna, de algum câncer, a pessoa vai ter algumas limitações, não é verdade? A quimioterapia intoxica o organismo, a pessoa perde cabelo, a imunidade abaixa. Então a recuperação costuma ser mais lenta. Assim como também, mesmo quem não está em tratamento de algum tumor, algum câncer, a pessoa já pode ter uma certa idade. Imagina uma pessoa de 30 anos que é jovem, atleta, rígida, sem nenhuma doença, e uma pessoa de 60, 70 anos que já infartou, tem diabetes, colesterol alto, ou seja, a recuperação ela é individual. Então, quanto tempo pode durar o tratamento da trombose? De quando a gente descobre até os primeiros 21 dias, as 3 primeiras semanas, é aquele período de maior risco do trombo migrar, dele soltar das pernas e parar nos pulmões, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. Então esse primeiro mês de tratamento vai ser o mais delicado, vai ser aquele primeiro mês onde a gente tem que ter um pouco mais de zelo, de cautela. Por quê? Pelo risco da embolia. O trombo ele está fresco, vamos dizer assim para você entender. O corpo acabou de entender o que está acontecendo, ele começa a aprender a lidar com aquela situação, ou seja, as 3 primeiras semanas são a de maior cautela. Não precisa ficar inválido em cima de uma cama, nem colocar o pé no chão, não é tão radical assim. Isso é para aquele período onde você nem sabe o que está acontecendo, ou seja, eu comecei a sentir o desconforto na perna, ainda nem sei o que é, nem comecei o tratamento, aí nesse momento o ideal é nem colocar o pé no chão, chamar auxílio, alguém te levar para o hospital, fazer o exame e descobrir o que está acontecendo. Mas a partir do momento que o tratamento já foi iniciado, a pessoa já está tomando remédio, já está se tratando, nesse momento a gente consegue liberar ela para ir, por exemplo, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro, ou seja, pequenas caminhadas dentro de casa, sem esforço físico, sem grande intensidade, sem impacto. Não é para ficar o dia inteiro limpando casa, lavando roupa, fazendo atividades, subindo e descendo escada, ir no mercado, carregar peso, ir para academia, correr, não. Atividades intensas e de alto impacto devem ser evitadas nesse primeiro mês. Passado essas primeiras 3 semanas, 21 dias, a gente começa a reabilitar a pessoa. Aí nesse momento vai ser caso a caso, concorda comigo? Por quê? Porque se a pessoa está tratando, por exemplo, uma neoplasia, quimioterapia, está passando por um momento conturbado, talvez ela vai levar um pouco mais de tempo. Então tem pessoas que às vezes com 2, 3 meses nós vamos estar liberando ela para o trabalho, liberando ela para uma caminhada no parque, e tem pessoas que às vezes isso só vai acontecer daqui 6 meses, 9 meses do tratamento. O tratamento da trombose pode durar até mesmo 1 ano completo. Então isso é caso a caso, a gente precisa o quê? Acompanhar aquela pessoa, já que cada pessoa leva um período para se recuperar. Concorda comigo? Eu, por exemplo, posso, num organismo um pouco mais saudável, recuperar em 3 meses. Outra pessoa que às vezes está passando por intempéries, por dificuldades como um tratamento quimioterápico, às vezes já tem pressão alta, diabetes, um organismo com algumas outras coisas que podem retardar essa melhoria, deixar isso um pouco mais lento, o organismo dela vai precisar de 6 meses, de 9 ou de 12 meses. Então sim, a partir do momento que a gente começa o tratamento, a tendência é melhorar. Mas essa melhora ela é gradativa, ela é gradual. Cada pessoa, cada organismo vai levar o seu tempo para ficar bom. Então
Então o principal é o que? É focar no tratamento correto, não esquecer de tomar o remédio, seguir as orientações do seu médico, se ele passou uma meia compressiva, se ele passou alguma recomendação quanto ao repouso, quanto a elevar as pernas, fazer o tratamento de forma correta, para quê? Para lá na frente chegar a um resultado bom e inclusive ter uma recuperação ainda mais rápida. Então voltando para a nossa pergunta aqui, que foi qual? A perna desincha com o remédio? Sim, a tendência é que sim. O remédio, os anticoagulantes para tratar a trombose, qual é o efeito deles? É estabilizar aquele trombo. É o que? Impedir que o trombo aumente e piore ainda mais a circulação. Cause ainda mais, uma má circulação ainda mais grave. Então a tendência é o que? A medicação estabiliza a doença, mantém o trombo sob controle, impede que ele cresça, impede que ele solte fragmentos para outra parte do corpo, que é o que a gente chama de embolia, e o nosso próprio corpo, através de proteínas que existem na nossa circulação, mecanismos como o plasminogênio, a plasmina, que são coisas mais complexas que a gente não vai entrar em tanto detalhe, o nosso próprio corpo vai lá e começa a reabsorver esse trombo. Remédio que quebra trombo chama trombolítico, são para situações gravíssimas, onde a pessoa tem risco de vida ou risco de perder uma perna. Na maioria das vezes, nós usamos os anticoagulantes. Vou citar alguns exemplos aqui só para você entender. A rivaroxabana, que é o Xarelto, o Pradaxa, o Eliquis, que são a dabigatran e a pixabana, o Marevan, o Coumadin, que são a varfarina. Então todos esses remédios estabilizam o trombo. Remédios que quebram o trombo, existe alto risco de sangramento, por exemplo, sangrar na cabeça, sangrar no estômago, eles só são usados dentro do hospital. Então se você fez o seu diagnóstico e foi para casa, provavelmente você está usando algum anticoagulante. Com o passar do tempo, a tendência é sim, o remédio agir, o seu corpo se recuperar e a perna ir desinchando, principalmente se você fizer o tratamento correto. Agora, existe a possibilidade da perna não voltar ao normal? Até existe. Por quê? Porque aquele trombo, aquele coágulo que se formou dentro da veia, ele pode agredir aquela veia, causar alterações que podem permanecer. Como assim? Já pensou quando você se corta, quando você faz, por exemplo, até mesmo uma cirurgia estética, uma plástica, não fica aquela cicatriz? O trombo também pode deixar cicatrizes nas veias. Então isso é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que é uma complicação tardia da trombose, onde mesmo que a pessoa cure a trombose, ou seja, o trombo não existe mais ali, mesmo assim ficou sequelas, alterações nas veias, para o resto da vida. É por isso que algumas pessoas se recuperam completamente, outras pessoas que têm trombose ficam com a perna inchada, dolorida, queimando, desconfortável para o resto da vida. Claro, quando eu digo para o resto da vida, não quer dizer que a perna vai ficar assim e é uma condenação, não tem como melhorar. Não, existem tratamentos com medicamentos como flebotônicos, existem terapias compressivas, existem orientações, sim, para poder melhorar, mas respondendo a nossa dúvida, a nossa pergunta, a perna desincha com o remédio? Na grande maioria das vezes, em torno aí de 80% a 90% das vezes, o tratamento medicamentoso, ou seja, tratar com remédios a trombose, é extremamente eficaz. Alguns casos podem ficar com aquelas sequelas permanentes nas veias que eu acabei de falar, que é a síndrome pós-trombótica, e mesmo assim, ainda é possível melhorar com outros tipos de remédios que não os anticoagulantes, mas os flavonoides, os flebotônicos, que são outra classe, ou seja, não vou entrar em tanto detalhe sobre essas classes, mas eu quero que você entenda que sim, que mesmo que fique essas sequelas, ainda tem como melhorar. Então fica aqui a nossa revisão de hoje sobre câncer e sobre a trombose, e se você quer se prevenir, se proteger, não quer passar por nada disso, eu vou fazer um convite que é para você conhecer o protocolo antitrombose. É o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação que foi desenvolvido para atender 3 tipos de pessoas. A primeira é aquelas pessoas que já estão lutando contra esta doença, contra a trombose, tem má circulação, dores, queimação nas pernas, ou seja, quem já tem o problema e quer melhorar, quer ficar bom logo. Segundo perfil de pessoas que o protocolo antitrombose ajuda são aquelas pessoas que já passaram por isso. Você já venceu a trombose, já tratou as varizes, mas não quer desenvolver de novo uma má circulação, ou seja, você quer se proteger
para não precisar passar por tudo isso de novo. E o terceiro grupo que o protocolo antitrombose ajuda são pessoas que não têm problemas de circulação, estão bem. Hoje eu tô legal, Antônio, não sinto nada, tá tudo bem, mas eu não quero passar por nada disso, ou seja, eu quero combater a má circulação hoje, enquanto a minha circulação está boa, para que eu não precise chegar lá ao ponto de ter uma trombose ou algum outro problema. Então o protocolo antitrombose ele é composto de 3 etapas. A primeira, a gente vai te entregar mais de 150 exercícios para fortalecer a sua circulação de forma que ela fique ainda mais forte que a trombose. Segunda etapa do protocolo é aquele momento onde a gente te ensina de forma prática a usar ferramentas para auxiliar o retorno venoso, para melhorar e energizar ainda mais a sua circulação, como o uso de meias, de canelito, de polainas, de bandagens, de ataduras, de compreflex, compreboot. Existe uma ampla gama de dispositivos que ajudam a melhorar a circulação. E o terceiro e último passo do protocolo antitrombose é onde a gente vai te dar um roteiro para você identificar na sua vida tudo aquilo que você está exposto. Por exemplo, será que você de fato está tendo uma vida saudável? De fato a sua alimentação não está com talvez toxinas que envenenam a sua circulação? Então o protocolo antitrombose ele foi feito para isso, para te orientar, te dar um roteiro, um plano de ação para você executar e ter a certeza que está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance para poder blindar a sua circulação contra a trombose, para você se proteger contra a embolia, para de fato você combater a má circulação. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link aonde você vai ser direcionado para uma página e conhecer o nosso programa avançado contra as doenças circulatórias, chamado Protocolo Antitrombose. É só procurar na descrição desse vídeo um link e lá você vai entender como funciona e vai ter orientações de como fazer o seu cadastro, a sua inscrição para participar de tudo isso. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, clica no gostei, a sua curtida, principalmente se você aprendeu alguma coisa importante aqui hoje. Por quê? Porque mais pessoas também precisam saber disso, não é verdade? Se você deixa um like, a curtida, o gostei, clicar no joinha, o algoritmo entende que tem conteúdo bom nesse vídeo, entrega para outras pessoas e a gente ajuda mais gente. Inclusive, com a sua ajuda, a gente consegue até mesmo salvar vidas contra essa doença, a trombose e a má circulação. Tá com alguma dúvida? Quer conversar comigo? Quer deixar alguma pergunta? Vai lá nos comentários, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando. Pode falar lá o que você achou desse vídeo, deixar alguma pergunta. É o nosso ponto de interação onde eu consigo entender um pouco melhor o que está passando aí do outro lado. Então, vai nos comentários e deixa para mim o seu alô, o seu oi, o seu nome, de onde você fala, o que você quer ver aqui no nosso canal, sugestão para os próximos vídeos. Tudo bem? Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Segue aí o canal, te encontro lá.